amiga e amigo que acompanha esse grupo de reflexão São Jerônimo. Hoje é domingo, dia 15 de setembro, mês da Bíblia, e nós vamos refletir sobre o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, dos versículos 27 a 35. Mas antes, nós iremos aí criar uma conexão com a primeira leitura, que é extraída da profecia de Isaías, no capítulo 50, dos versículos de 5 a 9. Ou seja, nós temos aí o terceiro cântico do servo do Senhor. Mas quem é o servo do Senhor? Bem, nós temos 4 interpretações diferentes. Alguns dizem que seria o povo de Israel, outros que seria uma pessoa anônima, poderia ser até mesmo o profeta Isaías. Terceiro, que seria um grupo de pessoas, ou até mesmo, uma última interpretação, o Messias que há de vir. Então, por causa dessa última interpretação, esse texto é escolhido para esse domingo, porque está em sintonia com o Evangelho de hoje. Bem, esse canto, ele retrata a missão do servo, que é chamado a ser discípulo, e para isso Deus o capacita, lhe abrindo, portanto, o ouvido para escutar a palavra de Deus e ser obediente a ela. Porém, sua missão não é nada fácil, pois para não trair, esse conteúdo da sua mensagem, seja da mensagem de Deus ou a mensagem que lhe foi confiada, ele será humilhado, defamado, perseguido, conduzido ao tribunal, provavelmente com acusações falsas. Porém, ele não oferece nenhuma resistência diante desses gestos violentos dos seus agressores e tem a convicção profunda que o Senhor irá lhe proteger e de que a mentira não prevalecerá. Bem, esses elementos criam uma conexão aí com o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo de 27 a 35, que praticamente fecha a primeira parte do Evangelho segundo Marcos, que tem como finalidade responder 2 perguntas: quem é Jesus e quem é o discípulo que segue esse Jesus? Bem, o texto inicia com uma indicação espacial. Então, Jesus vai com seus discípulos para Cesareia de Filipe e estão a caminho de Jerusalém. E aí Jesus faz uma pergunta: quem diz as pessoas que eu sou? Meus discípulos respondem que alguns falam que é João Batista, outro que é Elias ou algum dos profetas. Então nós percebemos que o povo pensa que ele é um profeta, porém ele não é o Messias, ou seja, ele seria um precursor do Messias. Depois Jesus se volta para os seus discípulos e faz a mesma pergunta. E Pedro dá uma resposta acertada: tu és o Messias. Mediante dessa sábia afirmação de Pedro, Jesus começa a esclarecer que tipo de Messias ele é, ou seja, seu messianismo irá gerar conflitos com os poderes religiosos. E nós temos vários grupos e todos eles são membros do Sinédrio, ou seja, são uma classe dirigente com a capacidade de condenar Jesus à morte. Por isso, Jesus tem consciência de que irá sofrer, pois deverá enfrentar essa estrutura que gera a morte, bastante semelhante aí com a primeira leitura de hoje. Mas a morte, ela não tem a última palavra, pois anuncia que Jesus ressuscitará no terceiro dia. Bem, o terceiro dia tem várias interpretações, umas ligadas a Gênesis 1, que seria o dia da benevolência, dado que responde, ou seja, nós temos 2 vezes a fala de Deus que diz que era muito bom, olhando para a criação. Podemos também ter como pano de fundo o texto de Êxodo, quando nós temos aí no terceiro dia essa grande teofania, essa aliança, a primeira aliança no Sinai, ou até mesmo o texto de Oséias, no capítulo 6, versículo de 1 a 6, mas na versão da Septuaginta. Então, novamente, entra em cena Pedro, que, apesar de ter feito essa confissão sobre o messianismo de Jesus, ele não admite a rejeição e a morte do Messias. Então, Pedro, ele se serve de um termo que é usado para exorcizar os espíritos impuros e também os demônios, que é o verbo repreender. Então, ele repreende Jesus e depois Jesus repreende Pedro, dizendo: vai atrás de mim, Satanás. Em algumas versões vocês vão encontrar: vai para longe de mim, Satanás. Eu acredito que é mais interessante: vai atrás de mim, Satanás, ou seja, ocupa o seu lugar no segmento como discípulo. E a palavra Satanás seria falar para Pedro que ele tem uma mentalidade do anti-reino e não, portanto, do reino de Deus, do reino então proclamado por Jesus Cristo,
através do seu messianismo. Aqui segue a segunda, né, pergunta do Evangelho segundo Marcos, ou seja, quem é o discípulo? E aí Jesus responde quem é o discípulo, ou seja, é aquele que renuncia a si mesmo, que toma a sua cruz e segue Jesus. Então é necessário renunciar às ambições pessoais. A gente tem aí a consciência que não vamos ter grande sucesso, como aconteceu com Jesus, é aceitar a cruz, ou seja, ser rejeitado, e moldar aos valores que não são evangélicos e seguir verdadeiramente Jesus até o final, enfrentando aí as hostilidades, né, denunciando as injustiças e, sobretudo, doando totalmente a própria vida para encontrar a vida, que só pode ser dada pelo Senhor da vida. Assim, confessar quem é Jesus é entender seu messianismo e, portanto, é viver os valores do reino de Deus que são expressos na segunda leitura do dia de hoje, que é extraída da carta de Tiago, no qual deixa bem claro que não adianta falar que tem fé, não adianta ter uma fé como uma adesão meramente intelectual, nem só se sensibilizar, né, pela realidade de sofrimento das pessoas, mas é necessário ter uma atitude diante dessa realidade, pois muitas vezes podemos ter o comportamento, né, descrito no texto, de ver a pessoa necessitada e agir, né, de forma hipócrita, ou seja, dizendo, vá em paz, sem fazer absolutamente nada para essa pessoa que está necessitada. Ou até mesmo acalmar a nossa consciência, né, falando bem, essas pessoas não gostam de trabalhar, elas escolheram ser assim, e ser completamente indiferente, como se fosse normal as pessoas passarem fome, ou serem pobres, ou passarem por necessidades. Mas é importante, né, fazer alguma coisa para que esses aspectos injustos sejam banidos de nosso meio, começando aí pelas pessoas que sofrem ao seu redor, em seu bairro, na rua onde você mora, e que sofrem por causa da injustiça. Mas não basta fazer práticas assistencialistas, é necessário pensar em políticas públicas. Sim, é necessário satisfazer, ou seja, prover a necessidade dessa pessoa, porém também lutar por políticas públicas que amenizam esse sofrimento. Assim, Tiago nos mostra o que significa seguir Jesus concretamente e o que significa renunciar a si mesmo e sair de si justamente por causa do outro. Então, hoje, nós podemos nos perguntar, deixar aí umas perguntinhas para você que você poderá responder também aí, né, no nosso chat. Para mim, quem é Jesus? Ou seja, o que significa acreditar que Jesus é o Messias? Para mim, o que é o messianismo manifestado em Jesus Cristo? Ou seja, qual ideia você tem de messianismo, né? O que você entende por messianismo? Será que nós temos também a mesma atitude de Pedro? Ou a atitude daquela pessoa que responde ao pobre e ao faminto e de em paz, mas sem fazer absolutamente nada? Bem, quais são os sinais do antirreino presente dentro de mim, dentro de você, né, da nossa comunidade, e que impede a tornar visível, né, o reino de Deus em nosso redor? Bem, outra pergunta é quais são os servos e servas do Senhor em nossos dias, ou seja, quais são os mártires que podemos recordar hoje, os profetas, as profetisas, né, que já morreram, mas também aqueles que estão presentes no nosso meio, ou as pessoas que defendem a vida e que sofrem e correm também riscos, sérios riscos de vida. Você também pode colocar o nome dessas pessoas, né, para a gente fazer memória. Quais são as estruturas de morte que eliminam essas pessoas? Bem, gente, eu desejo para você um domingo muito lindo, que você possa refletir e que nós possamos, né, ter coragem de defender a vida e sermos profetas e profetisas, discípulos e discípulas autênticos e autênticas que seguem verdadeiramente Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, o Messias, o Filho de Deus.